Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. Professor Pedro aqui para conversar com vocês sobre o tema direito ambiental, tá certo? Vamos conversar um pouco sobre a competência dentro do direito ambiental, especificamente a competência material, na questão da fiscalização, tá certo? Então vamos lá, me acompanhem para essa videoaula de hoje. Então, meus amigos, nós já estamos aqui conversando, já faz algumas aulas, sobre o direito ambiental e hoje vamos continuar a conversar sobre ele. Hoje é um tema muito rico e muito polêmico, por sinal. Nós vamos conversar um pouco aqui sobre o tema da competência, especificamente essa competência aqui, competência material, administrativa, a competência fiscal, de fiscalização do direito ambiental. Tá certo? Isso vamos conversar hoje. Então, por exemplo, a quem compete a competência é municipal, é federal, é estadual, é da União, certo? A quem compete fiscalizar aquele ato, certo? Aqui nós não falamos sobre a questão legislativa, e sim a competência de fiscal. Mas eu vou explicar isso melhor com o tempo, ao longo das aulas. Pois bem, vamos lá, Pequena introdução aqui. Então temos ali o seguinte tema. Acompanhe comigo ali, Como mencionado anteriormente, a responsabilidade tutelar, o meio ambiente, recai sobre o poder público e a coletividade. Entretanto, quem compõe esse poder público inclui a União, Estados, Distrito Federal e município. Então veja, esse tema inicial aqui, tema introdutório, nos introduz sobre a aula de hoje, que é o seguinte, é sobre a competência, A quem compete fiscalizar. Nós já conversamos nas últimas aulas que o texto constitucional, ele é bem claro, que fala que compete poder público e a coletividade. Beleza? Então, o poder de fiscalização, poder público e também a coletividade. Entretanto, a competência ela é dada para o município, a competência é dada para a União. Por exemplo, fiscalizar a questão indígena, por exemplo. Compete à União, compete ao município, compete ao ao Estado. A quem compete, por exemplo, a questão dos indígenas. Então, é isso que nós estamos vendo aqui hoje. Essa em relação à sua responsabilidade de cada ente. Se é da União, se é do Estado, se é do município. Quais são as suas competências? Perfeito. Quando eu falo em competência, existem dois tipos de competência. A competência legislativa, que está aqui, e a competência material. Então, o tema competência se divide em duas espécies. Competência legislativa, em relação à criação de leis e normas, certo? E a competência material, que se refere à questão da execução a execução do implemento do ditame, Legal. Então, a competência legislativa é de quem compete a criação de normas, certo? Se compete a União, o Estado, ou o Distrito Federal, a quem compete. E a competência material, compete é o ditame, É o ditame legal, ou seja, a especificação, a criação, a fiscalização se está sendo correto ou não a aplicação dessa norma jurídica. Tá certo? Então, beleza. Nesta aula de hoje, nós vamos conversar exclusivamente sobre competência material. Tá certo? Eu repito isso. Nessa aula de hoje, vamos conversar exclusivamente, somente vamos conversar sobre competência material. Nas próximas aulas, logicamente, eu vou entrar na competência legislativa. Tudo bem? Certo, Espero que sim. Vamos lá. Competência material, ok? Material. O que é a competência material? Acompanhe comigo na tela, por favor. Diz assim, a competência material está relacionada com a atuação concreta na área ambiental. Exemplo, quando as autoridades ambientais concedem licenciamento para atividade que tenha o impacto ambiental, fiscalização, cumprimento das normas ambientais, aplicar sanção administrativa, entre outros casos.
Então, por exemplo, a discussão aqui é quem que é o responsável, por exemplo, em aplicar uma sanção. Por exemplo, existiu uma poluição ambiental. Essa sanção vai recair, ela vai ser dada pelo município, pelo Estado, ou pelo Distrito Federal, ou pela União. Compreenderam? Ou, por exemplo, um licenciamento. Agora aqui, por exemplo, na região de Cascavel, pretendem abrir um shopping center. A quem compete esse licenciamento para fazer aquele ato? Compete à União, autorizar, enfim. Esse é o tema da competência material, certo? Veja bem, por isso que eu falei anteriormente, é como se fosse a norma, nós estamos aplicando a competência legislativa. Estou aplicando a competência legislativa no caso concreto. Se a lei manda eu aplicar uma multa, eu vou aplicar. Se a lei autoriza o município a criar, a autorizar um licenciamento ambiental, eu vou fazer. Tá certo? Então é isso. Então temos aqui o conceito de competência material. Adiante. Agora, o tema competência material se divide em duas espécies, tá? Então não se percam aí, por favor, tá? Coloca no caderninho aí de vocês, deixe bem arrumadinho esse tópico. Competência se divide em duas espécies. Competência, título de competência. Competência legislativa e material. A material se subdivide em duas também, que é a competência exclusiva e a competência comum. Acompanhe comigo aqui, por favor, na sua tela. Diz assim, competência exclusiva, conforme estabelecido no artigo 21 e 30 da Constituição Federal. E a comum, essa competência é compartilhada por todos os entes federativos, União, Estado, município, conforme estabelecido no artigo 23. Tá? Então veja aqui, meus jovens, quando eu falo em competência material, ela se subdivide em duas espécies. Competência exclusiva, como o próprio nome já diz, é a competência dada exclusivamente para um dos entes. Então, por exemplo, competência na questão dos indígenas é cabível exclusivamente à União. O Estado não cria norma, o Estado não fiscaliza esse ato, compete à União. Já vamos conversar um pouco sobre isso. Tá certo? Então, o próprio nome diz exclusiva. Mas também temos a competência comum, tá? Competência ali cabível a dois entes ou mais, né? Então, pode ser, essa competência comum pode caber tanto ao Estado como também ao município, como também à União, né? Existe aqui uma união entre eles, né? Então, são comum, ambos têm essa competência nessa competência material, por exemplo, para fiscalizar, aplicar sanção ou algo assim. Tá certo? Beleza. Vamos lá. Primeira competência. Competência administrativa, né? Competência material, né? Eu chamo de administrativa, exclusiva. Artigo 21. Se eu pegar o artigo 21 da Constituição Federal agora, pega aí agora, dá uma travadinha no vídeo, abre nova aba, coloca lá, Constituição Federal, artigo 21, tá ali, né? Vai ter ali, já fala, competência exclusiva da União. Ou seja, veja, tem vários tópicos ali, vários incisos. Para nós, o que nos interessa são só esses 3 incisos aqui. Porque os demais incisos se referem à questão, por exemplo, educacional, a questão tributária, mas para nós, na área ambiental, só interessa esses 3 incisos que é cabível à matéria ambiental. Então, ou seja, o artigo 21 fala da competência exclusiva, cabe somente à União. O quê? Acompanhe comigo ali, por favor. Elaborar e executar planos nacionais e regimentais de ordenação de território, de desenvolvimento econômico e social, né? O nosso zoneamento, por exemplo. Instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos e de seu uso. E, por fim, instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico, transporte urbano, entre outros. Então, veja, se o tema é recursos hídricos, né? Relação à habitação, saneamento básico, transporte urbano, compete esse caso aqui, esse caso de diretrizes, né? De direção, nesse caso, compete à União. Veja,
essa matéria aqui ela é bem burocrática, né? Ela cai muito em concurso, então é um pouco de decoreba aqui no caso. Né? Os concursos adoram mudar, tirar diretrizes, colocar outra terminologia, tá? Mas esses 3 pontos aqui competem exclusivamente à União. Tudo bem? Acho que sim, né? Agora, o artigo 30, o que compete somente aos municípios. Novamente, dá um Google, dá um Ctrl F ali, abre, neste caso, lá, artigo 30. Você vai encontrar vários incisos. O que destaco aqui é 2 incisos que referente à matéria ambiental. E esses 2 incisos competem somente aos municípios. Tá certo? Diz assim, ó, inciso 8º. Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle de uso do parcelamento e da ocupação de solo urbano. Ali, por fim, promover a proteção de patrimônio histórico-cultural, local, observando a legislação e a ação fiscalizatória federal e estadual. Então, esses 2 incisos aqui são matérias exclusivas do município. Tá certo? Então tá lá no artigo 30, colocando sua competência em relação material, esses 2 tópicos ali. Agora aqui, ó, competência comum. Ou seja, eu já falei com vocês, compete a ambos, tanto ao município, como ao Estado, como à União. Eles têm o mesmo grau de hierarquia. Tá ali, ó. A resposta ali, ó, a resposta está na Constituição Federal, né? Que estabelece como norma a competência material compartilhada entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Ou seja, esses 4 entes compartilham a mesma competência, se for naquele tema, especificamente. Tá certo? Vamos lá. Artigo 23. Quais são competências comuns? Novamente, tá ali, ó, você pode dar um Google agora, abrir ali a Constituição Federal, você vai achar esses incisos no artigo 23. Quais competências comuns aí nesses entes? Diz assim, ó, inciso 6º, proteger o meio ambiente, combater a poluição em qualquer de suas formas, preservar as florestas, a fauna e a flora, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa, exploração de recursos hídricos minerais em seu território. Então, veja bem, esses 3 incisos aqui diz respeito às competências materiais, ou melhor, competência comum material, pertence aos 3 entes. Tá bom? Portanto, dessa forma, né, tá ali embaixo, ó, acompanha comigo ali, ó, dessa forma, nos termos da postura definida em lei, todos os entes federativos podem atuar de modo concreto na proteção e defesa do meio ambiente. Então, veja, portanto, todos os entes jurídicos, né, terão suas competências, a União e o município, terão suas competências em relação ao direito ambiental, mas também tem a competência em comum desses 3 entes que nós vimos aqui anteriormente. Tá certo? Então, ó, vamos aqui então para a nossa rápida revisão, né, nosso rápido jogo de finalização aqui. Nessa aula de hoje, nós vimos a competência material. Nessa competência, nós temos 2 tipos de espécie, a competência comum e a competência exclusiva. A exclusiva e a comum. Opa, bati aqui. Exclusiva e a comum. Exclusiva é exclusiva daquele ente, da União ou do município. E comum pertence a todos eles, a União, Estado, Distrito Federal e ao município. Veja, essa é uma aula bem mais burocrática, porque é uma aula mais de concurso, tal, cai muito nesse sentido, né? Ela é uma matéria mais constitucional. Então, é bom ficar atento a esses incisos e tentar ali decorá-lo, até aprendê-lo nesse caso. Tá bom, pessoal? Então é isso. Muito obrigado, até mais, tchau, tchau, bons estudos.